Mateus capítulo de número 14, nós vamos ler dos versículos 13 em diante. Mateus capítulo 14, dos versos 13 em diante. Estou diante de um desafio hoje. O Senhor me visitou pela tarde e Ele me disse: eu quero que você diga isso. E depois de um tempo que você começa a debruçar no texto sagrado, você começa a perceber que um dia é muito pouco para que você absorva a plenitude de uma mensagem. Então isso gera um nível de insegurança na gente. E a gente diz: não, Senhor, isso não. Depois que eu estudar mais um pouco, eu falo isso aqui. Mas o Senhor diz: não, isso é para hoje. E eu não posso ficar preso à sua vaidade de querer demonstrar conhecimento, porque eu tenho ali pessoas que precisam dessa resposta para hoje. Então você já vai me perdoando aí qualquer coisa, viu? Mas foi o que Deus me mandou lhe dizer, e eu vou lhe dizer com aquilo que eu pude absorver no tempo que Ele me deu. Diz assim o texto sagrado: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu a numerosa multidão e sentiu-se comovido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu e disse: o povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram, dizendo: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões assentassem-se sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. E todos comeram até ficar satisfeitos. Oh, aleluia! E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. E os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens aquele dia, sem contar mulheres e crianças. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te amamos, Senhor. Te amamos e temos amado te amar, Senhor. Tem sido tão bom. Tu tem nos ensinado tantas coisas a despeito das nossas falhas. O Senhor tem perseverado em nos ensinar, graças à tua longanimidade e à multidão das tuas misericórdias, que são a causa de estarmos aqui nessa noite. Não há mérito nenhum em nós para que com ousadia nos aproximemos do teu santo altar, se não fosse o sangue do teu Filho amado sobre nós, que é a evidência do teu perdão, da tua redenção através desse sangue por nós. Te louvamos por tão grande graça, por tamanha oportunidade. Agora, Deus, não me permita dizer nada de mim mesma, porque o teu povo está cansado de voz de homem. Ah, Senhor, mas se hoje, Senhor, se hoje tu puderes me usar como eu sei que podes e sei que assim fará, porque eu vim nessa fé. Usa-me, ó Deus, para que o teu povo saia daqui com uma resposta, com uma definição, porque tu não é Deus de confusão, Senhor. Dissipa toda a confusão, todas as pessoas que entraram aqui, Senhor, tentando substituir os seus sentimentos. Senhor, há quem use drogas, Senhor, para esquecer, há quem use bebidas para esquecer-se, tudo isso para substituir sentimentos que perturbam a alma, o espírito, a mente, que atribulam o coração. Mas quantas vezes entram também pelas tuas portas pessoas que entram confusas, tentando substituir sentimentos,
pensamentos, tentando distrair-se até mesmo aqui dentro, mas hoje eu te peço, captura elas e os seus sentimentos com elas e traga uma definição, Senhor. Traga uma definição e uma resposta, que essa noite seja uma noite de transformação. Quem entrou hoje aqui pensando que seria apenas mais uma noite, entrou aqui comum, Senhor, mostra que Tu é Deus, Senhor, que usa dias comuns para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Glorifica o Teu nome, flui aqui, Espírito, flui aqui toda seta, toda retaliação, toda distração, tudo aquilo que se opõe à Sua palavra, seja neutralizado agora. O Senhor te repreenda todo espírito de distração, o Senhor te repreenda todo ataque nas regiões celestiais para tentar atrapalhar o andamento da grandeza do que Deus já decidiu fazer hoje aqui. Glorifica o Teu nome, ó Eterno. Esta mesma unção que está aqui, Senhor, já descendo sobre nós para desatar julgo, para libertar oprimidos. Visita também os internautas, aqueles que estão observando agora ao vivo, Senhor, e todos aqueles que entram como pedra de tropeço para criticar, para perturbar, todos aqueles que entram, Senhor, e não podem chegar ao discernimento da Tua palavra por causa da soberba, da altivez, retém-os, Senhor. Pai, Tu podes libertar, mas se eles resistirem a descer diante de Ti e da Tua palavra, retém-os e extirpa-os, ó Deus, para que eles não comprometam o discernimento daqueles que querem buscar, Senhor, a Tua presença, a Tua resposta. Nós apresentamos agora todos aqueles que estão ao alcance da voz profética. Glorifica o Teu nome, fala conosco. Nós te pedimos humildemente, crendo, e quem concorda, diga: em nome de Jesus, amém, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Eu sei que você já tem falado, já tem colocado muitas coisas diante de Deus, mas hoje Ele vai te responder. Aleluia. O verso 13 é onde nós começamos a narrativa do texto em questão. Vai dizer: assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se de barco em particular e foi para um lugar deserto. Estas coisas que o texto se refere são as coisas ligadas a João Batista, que tinha acabado de ser decapitado e tinha a sua cabeça entregue à filha de Herodias numa bandeja. Aquilo causou uma grande revolta no povo, porque João Batista era tido por um profeta diante do povo. E Jesus, ao saber dessa notícia, contristou-se no seu espírito, porque era seu amigo, porque era amado do noivo, porque foi o precursor que lhe preparou o caminho no deserto. E ao saber disso, Jesus queria se retirar. Algo que faz parte da sua personalidade como homem, para orar, para buscar. E para fazer isso, Jesus não se distraiu, Jesus não foi para um shopping, Jesus não foi para a casa de um amigo, Jesus não foi procurar ninguém para distrair, Jesus não foi comer, Jesus foi para o deserto. Diga comigo, deserto. Às vezes a solidão, ou o estar solitário, ou a solitude, é o melhor conselheiro, porque ela não permite com que os seus sentimentos sejam substituídos. Jesus agora vai para pensar sobre aquilo, para orar sobre aquilo, sobre os últimos acontecimentos, e ele vai para o deserto. Não é o ponto principal, mas o Senhor me ordena dizer isso aqui como despertamento para algumas pessoas. Às vezes, diante de acontecimentos catastróficos, às vezes, diante de palavras de tristeza, de luto, de dor, de perda, a gente prefere distrair, porque a gente não quer pensar naquilo que nos faz sofrer. Então a gente pega um cartão e vai no shopping para distrair.
A gente sai de um trabalho onde ouviu uma palavra desagradável, que seu salário vai ser cortado, que você vai mudar de cargo, que seu filho vai embora de casa, eu não sei. E aí você pensa, eu vou para a casa de um amigo para conversar sobre isso, mas na verdade a sua vontade é destruir. É distrair, perdão. Você quer, na verdade, substituir aquele sentimento que te domina naquele momento. E isso não é bom, porque quando você substitui, você só está procrastinando o sofrimento. Ao invés de trazer uma solução definitiva, você está repartindo ele em doses homeopáticas. Aí sofre um pouquinho segunda, sofre um pouquinho na terça, na quarta-feira fica feliz e na quinta se entristece de novo. Na sexta-feira você não pensa nisso, mas no domingo você entra novamente em depressão. Porque aquilo está te visitando, porque você busca subterfúgios para tentar distrair-se, para não pensar naquilo. Jesus não é assim. Jesus vai para o deserto. Ele quer solitude, sim. Não para substituir pensamentos e sentimentos, mas para pensar neles. E ao pensar neles, ele não substitui, mas ele redefine a maneira de sentir, de observar. Essa é a intenção de Jesus, de ir para o deserto. Então ele pega um barco e se retira de uma multidão que já estava presente. Só que essa multidão vê que Jesus segue de barco. E agora eles vão seguir a pé, cerca de 8 quilômetros caminhando para poder estar com Jesus. Mais do que nunca naquele dia eles querem estar com Jesus. João Batista acabou de ser decapitado e eles buscam a pessoa de Cristo. Primeiro porque eles sabem de tudo que Cristo pode fazer, eles curam os doentes sim. Mas também para saber um parecer de alguém que era uma grande influência, sobretudo agora que João Batista já não estava mais entre nós ou entre eles. E eles vão caminhando 8 quilômetros. Jesus faz como se tivesse dispersado a multidão. Mas quando ele chega à margem, a multidão está toda lá chegando. Uma multidão de pessoas que não vão deixar naquele momento Jesus viver a solitude. Não vão deixar naquele momento Jesus estar sozinho. Quando Jesus observa aquela multidão, Jesus vai deixar para depois o seu sentimento de pensar, de raciocinar, a sua vazão como homem, porque vai se mover de íntima compaixão por aquela multidão. Uma multidão que precisa, uma multidão que depende, uma multidão que vê nele a esperança da solução, uma multidão que busca milagre, uma multidão que caminha, uma multidão que precisa de Jesus. E ele se comove de compaixão por essa multidão. E quando esse povo chega, o texto diz que Jesus vai curando todos os seus doentes. E isso vai passando muitas horas, porque multidão demanda tempo. Jesus vai atender todas essas pessoas. Ao final do dia, os discípulos se aproximam de Jesus, percebem que a multidão em peso se mantém presente e dizem: Senhor, essa é a hora. O lugar é deserto e já está entardecendo. Mande essa multidão agora, dispersa essa multidão. Fala para essa multidão ir embora agora, para que dê tempo deles irem a algum povoado próximo e busquem comida para si. E o texto diz: e Jesus lhes respondeu. Eu estou aqui com a versão King James, a sua é um pouquinho diferente. Mas é porque a King James é extremamente inspiradora, porque ela usa os textos mais aproximados do grego. Isso mostra para a gente a intenção mais próxima da palavra. E eu achei maravilhosa essa versão, porque enquanto eles dizem: Senhor, despede a multidão, Jesus manda a multidão embora para que possam comprar comida. Eles estão preocupados com a falta de comida, com a falta de algo. A necessidade agora é eminente. Então eles se aproximam de Jesus e aconselham a Jesus: manda embora a multidão. É impressionante como diante de uma falta, diante de uma necessidade, aparece o desejo de ir embora. Diante de uma necessidade que aparentemente não pode ser suprida, diante de um sentimento que não pode ser disfarçado, diante de uma fome que não pode ser alimentada, é impressionante como os conselhos sempre vêm e eles dizem: vai embora, manda embora. Então Jesus vai lhes responder e vai dizer: o povo não precisa ir embora. Oh, aleluia!
Aumente o seu nível de sensibilidade espiritual e diga após mim: não precisa ir embora. Eu vou dizer aqui, diante da falta, você vai olhar para alguém e vai dizer para esse irmão: não precisa ir embora. Calma que eu ainda não disse nada. Diante da falta, diga para ele: não precisa ir embora. Diante da escassez, não precisa ir embora. Quando o dia mal bater em sua porta, a casa é sua, não precisa ir embora. Quando as dores começarem a aparecer, não precisa ir embora. Quando o casamento ficar difícil, não precisa ir embora. Nós somos muito bons em ficar enquanto tudo está dando certo. Nós somos muito bons em ficar quando os nossos planos estão de acordo com as nossas projeções. Nós somos muito bons em ficar quando tudo sai de acordo com aquilo que desenhamos. Nós somos muito bons enquanto não chega o entardecer. Nós somos muito bons enquanto o sol está posto no céu. Mas o sol vai começar a se pôr, a fome vai começar a dobrar, a hora do almoço já passou e eles pensam: mandam ir embora. Mas a palavra de Jesus é: não precisa ir embora. Tem alguém aqui, a resposta de Deus nesta noite? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: a necessidade bateu a porta, mas não precisa ir embora. O sol está se escondendo por entre as nuvens, mas não precisa ir embora. Alguém viu a escassez bater na tua casa e está pensando em te tirar, e o Senhor está dizendo: não precisa ir embora. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. É Jesus mesmo que te trouxe hoje aqui para te dizer, e para dizer aos conselheiros que querem que você se retire: não precisa ir embora. Pegue na mão de alguém aí, segure a mão de alguém aí. Não segure de qualquer maneira não. Deixa Deus te usar para esta pessoa. Aperte a mão dela, galerinha, vem comigo. Segure a mão de alguém aí. Levanta a mão para o alto dessa pessoa e diga para ela: Jesus não vai mandar ninguém embora. Jesus não vai mandar ninguém embora. Não precisa ir embora. Não precisa ir. Você que quer sair deste casamento, não precisa ir embora. Você que quer botar esse filho para fora de casa, não precisa mandar para ir embora. Jesus te trouxe hoje aqui e a resposta dele é: pode ficar. Eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus aqui. Eu estou vendo cartas de despejo dos conselheiros da escassez sendo rasgadas no fogo da graça e da misericórdia de Deus. É impressionante como diante de uma vergonha, a nossa vontade é ir embora. Diante de um constrangimento, a vontade é mandar embora. Diante de uma tristeza, melhor ir embora. Diante de uma vergonha, de não ter o que oferecer, de não ter o que dar, melhor mandar embora. Mas esse povo veio parar no deserto atrás de Jesus, justamente movido pelo que não tem. Como é que vai mandar embora? Não precisa ir embora. Algumas coisas estão acontecendo na sua vida e a sua vontade ou é mandar ou ir embora. Isso é constrangedor, melhor ir embora. Isso está acabando com a minha reputação, melhor ir embora. Isso está me envergonhando, eu vou embora. Alguém está me perseguindo, eu vou embora. Eu não preciso disso. Alguém da faculdade já viu que atrasou o boleto, eu estou devendo.
estou sem graça. Eu tenho que ir na secretaria todo final de mês. Eu acho que eu vou trancar e eu vou embora. Só que Jesus está aqui hoje. No teu deserto. Jesus está se movendo no teu deserto. Não precisa ir embora. Eu vou hoje lá na quinta-feira para saber se eu mando embora ou se vai eu mesmo. Jesus está dizendo, nem manda e nem vai. Fica todo mundo. Oh! Camila, esse menino é terrível. Isso não me dá sossego. Eu vou tocar para fora. Jesus está dizendo, não precisa. Deixa o menino aí. Mas ele é rebelde. Deixa esse rebelde aí. Não precisa mandar ninguém embora. Não precisa ir embora. São constrangimentos que movem a nossa retirada de um lugar. Mas não por isso Jesus quer que você se retire. João capítulo 6, verso 37, ele vai deixar muito claro por que ninguém vai embora. Porque ele não foi atrás de ninguém. Foram essas pessoas que vieram atrás dele quando ele quis se retirar da multidão. Uma vez vendo-as, encheu-se de compaixão por elas. Lembra o que ele disse lá, João 6, 37? Ele disse, a quem o Pai me deu, vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Meu Deus, tem alguém aí para receber essa palavra? Ou você está esperando eu gritar e rodar para entender o impacto da mensagem? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, de maneira nenhuma. Irmã Camila, mas meu problema é vergonha. De maneira nenhuma. Irmã Camila, mas meu problema é que eu caí. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou sendo envergonhado. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou devendo. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou com câncer. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu fiquei com AIDS. De maneira nenhuma. Aquele que o Pai me deu, vem a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Prega para alguém aí, diga, não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não. Se Jesus te quer, não interessa a circunstância. Não vai embora não. Se Jesus te aceita, não interessa a circunstância. Não vai embora não. Oh. Ei, camaraçuia. Mateus capítulo 15, versículo 23, você encontra uma mulher desesperada, cananeia. Ela gritava tanto que constrangia os discípulos. Ela não era nem judia. Ela era gentílica, descendente de um povo idólatra. Isso causava um constrangimento, porque quando Jesus foi passar pelas regiões de Tiro e Sidom, ele disse, não conteis a ninguém que eu vou passar por ali. E a mulher sai correndo atrás de Jesus e ela gritava. Tem necessidade, irmão, que o grito dela sai pela boca. Mas tem umas que não são verbalizadas, mas a alma está ali, ó, que nem a sua está aqui hoje. Sacudindo, a demanda é grande. Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não já o bastante do grito, a colocação da palavra dela também é pesada, endemoniada. E os discípulos vão dizer, Senhor, despede. Manda embora essa que vem gritando atrás de nós. Porque diante do constrangimento, a nossa vontade sempre é mandar embora. Jesus diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, não é o caso dela, mas o texto diz, então ela chegou e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Você sabe o que aconteceu? Jesus mandou embora?
Jesus mandou embora? Porque o que vem a mim foi o Pai que trouxe. E se veio a mim, porque é cananeia, eu vou jogar fora? De maneira nenhuma. A palavra que Deus colocou na minha boca é: diga a eles lá hoje, que hoje ninguém vai embora. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já estava com a multiplicação engatilhada, mas ele não revela. Então ele diz assim: dai-lhes vós mesmos algo de comer. Porque Jesus já sabia que um menino já havia entregue 5 pães e 2 peixes, a fim de que fosse repartido, obviamente, entre eles. Era alguém da multidão que já caminhava com cestos. Os judeus estavam acostumados a andarem com cestos desde que saíram do Egito, quando receberam a libertação. Há alguns exegetas extremamente céticos que acreditam, por exemplo, que esse milagre eles chamam de milagre moral, porque eles não acreditam que Jesus multiplicou a matéria do pão. Eles acham que foi um milagre moral, pautado no sentido do rapaz ter vindo trazer 5 pães e 2 peixes, e ao Jesus ter repartido, todos aqueles que trouxeram alguma marmita sentaram-se no grupo de 50 e de 100 e começaram a repartir aquilo que tinham entre si. Só que se fosse assim, seria só repartição. Então a epígrafe do texto não deveria nos iludir, ela deveria ser o milagre da repartição. Mas não é. O milagre é da multiplicação. A repartição divide sem acrescentar. A multiplicação acrescenta em cima do que foi repartido. Ah, não, você não pegou. Se fosse só para repartir, não sobrava. Porque a divisão diminui. Mas a repartição, a divisão em cima do acréscimo de Jesus, vira multiplicação. Então foi multiplicação. Então Jesus vai dizer: dai-lhe vós mesmos de comer. Porque Jesus sabe que tem ali 5 pães e 2 peixes, mas obviamente os discípulos devem estar olhando para aquilo e pensando: rapaz, só tem aqui 5 pães e 2 peixes, isso aqui já vai dar mal para repartir entre 12 mais 1. Contudo, Jesus pediu: tragam para mim. E aí eles vão dizer: Senhor, mas tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Em João capítulo 6, narrativa desse mesmo texto, porque este é o único milagre, fora a ressurreição de Jesus, que é falado nos 4 evangelhos, o único. E lá em João 6, ele vai dizer o seguinte, que Filipe olha aquilo e vai dizer: nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, seria o suficiente para alimentar toda essa gente. André chega a ficar constrangido, e ele diz: olha, eis aí um rapaz que tem até 5 pães pequenos e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Obviamente, quando esse rapaz deu os 5 pães e 2 peixes, ele sabia que haveria repartição entre eles daquele pão e daquele peixe. Jesus disse: tragam aqui para mim. Tragam o quê? A possibilidade de repartição que o menino trouxe. Senhor, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pequenos pães e 2 peixes. Isso aqui, irmão, dá uma totalidade de 7, número da plenitude. Significa que na mão do homem aquilo que a gente tem não é o suficiente, mas na mão de Deus é o bastante para fazer aquilo que Ele deseja. Mas não é apenas isso que eu quero focar. Você vai perceber que Jesus está dizendo: traga-me aqui o quê? Aquilo que o menino trouxe. O que o menino trouxe? O menino trouxe possibilidade. Abra comigo a sua boca e diga: possibilidade. Diga, possibilidade. O menino trouxe possibilidade de repartição. Obviamente, quando o menino entregou, ele já sabia que aquilo seria repartido, nem que fosse somente entre eles. Então, há aqui, na entrega do menino, a possibilidade de uma repartição. Jesus está dizendo, eu estou trocando para miúdos, Jesus está dizendo: tragam-me as suas possibilidades. Tragam-me as suas condições. Ei, cara, eu vejo André em João 6 constrangido em apresentar o que tem, haja vista que a demanda é maior do que a possibilidade. Haja vista que a demanda é maior do que a provisão.
Então André vai se constranger. Ele mesmo oferece, mas se constrange. É assim mesmo, a gente. Podia até ser, né? Mas também. Fulano podia ajudar, mas você sabe, né? Eu podia até ir, mas não dá, né? Possibilidades. Quando o menino entrega, ele dá a possibilidade de repartição. Jesus diz, tragam aqui para mim. André se constrange, o que é isto para tanta gente? Jesus está dizendo, traz aqui. Senhor, eu até pensava que poderia. Você não está entendendo a ordem? Ele não está mandando você pensar, ele está dizendo, traz aqui. Senhor, mas se fulano ajudar, se deixou ali na vizinha primeiro. Não mandei você ir na vizinha, eu mandei você trazer aqui. Será que você pode começar a botar a sua mente para funcionar? Quais são as possibilidades que te constrangem? Você diz, eu até poderia, mas sou tão pequeno. Eu até poderia, mas sou tão fraco. Eu até poderia, mas não terminei a faculdade. Eu até poderia, mas não concluí o ensino médio. Eu até poderia, mas ainda não casei. Eu até poderia, mas não tenho carteira de habilitação. Jesus está dizendo, traz o teu poderia aqui, garoto. Olha que coisa linda. O menino tem uma possibilidade de repartição, mas ao entregar, ele vê uma possibilidade na mão de Jesus. Tudo que os discípulos entregam, tudo que o menino entrega, não passa de uma possibilidade. Vou te falar uma coisa aqui. O menino sabia que aquilo podia ser repartido, mas nunca imaginava que podia ser multiplicado. Você consegue entender? O que Jesus está dizendo é, as possibilidades que você julga ser inferiores, elas só são fracas porque estão na tua mão. Quando você apresenta diante de mim as suas aspirações, quando você apresenta diante de mim as suas possibilidades, elas se tornam realizações através da multiplicação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém aqui com possibilidade de glorificar? Tem alguém aqui com possibilidade de bendizer ao Senhor pelo milagre? Apresente as suas possibilidades. Presente o que é possível para você. Quando eles colocam os 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus, oh, tem um irmãozinho aí que precisa ouvir isso. Olhe para alguém e diga, solta. Diga, entrega. Entrega. Deixa com ele. Oh. Quando coloca nas mãos de Jesus, Jesus pega aqueles 5 pães pequenos, aqueles 2 peixes, ergue para o alto da graça, os abençoa. Oh Senhor, aqui estão as possibilidades deles. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo, sugestões são bem-vindas. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus consagrar o pouco ao Pai, Jesus apresentar possibilidades ao Pai, Jesus apresentar 5 pães e 2 peixes ao Pai, sendo tão pequeno diante da demanda de uma multidão, nas mãos de Jesus, é Jesus dizendo ao Pai, o pouco também é aceito, o pequeno também é bem-vindo. Não se cale, entregue. Não coloque na gaveta, entregue. Traga esse papel do projeto e coloque na mão dele. Entregue. Irmã Camila, eu queria engravidar, mas eu sou estéril. O médico disse que a minha possibilidade é 1 em 1 milhão. Bota esse 1% na mão dele. Entregue. Ele dá graça no pouco, porque ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei.
Soltou na mão de Jesus, é a parte mais complicada. Mas Camila, a parte mais complicada é quando a gente entrega? Não, a parte mais complicada é ver ele fragmentar o que era inteiro na nossa mão. Essa é a parte mais difícil, mas você não entregou? Agora deixa. Fala para pelo menos 4 pessoas, agora deixa. Não, fala para ele com fé e convicção, diga, agora deixa. Você entregou, agora deixa. Essa é a parte mais difícil. Soltar é difícil, mas a gente ainda solta. Porque a gente pensa, tá na mão dele, ele vai fazer alguma coisa melhor. Tá na mão dele, as possibilidades aumentam. Tá na mão dele, ele vai dar um jeito. A gente fica confiante até que vê ele repartir o que era inteiro na nossa mão. Nessa hora dá uma agonia. Você pensa, rapaz, se inteiro para dividir entre nós não dava, agora ele divide diante do povo. É como um pai abençoando um banquete antes de ser servido, só que só tem 5 pães. Na mão dos discípulos estava inteiro, na mão de Jesus, depois de dar graças, começa a ser fragmentado. Ah, Naká. Eu glorifico a Deus porque tem gente que já está entendendo. Jesus parte o pão. Parte os 5. Parte e vai distribuindo na mão dos discípulos. Vão dar 10 pedaços fora os 2 peixes que vão ser repartidos. Exatamente um para cada discípulo. E eles começam a fragmentar o que já tinha sido fragmentado. Eu fico imaginando o garoto que entregou o pão pensando, agora danou-se. E eles vão repartindo. Eu não sei se você já se atentou para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas aqui é como tem um pão inteiro. E aí, Jesus pegou o inteiro e fragmentou, transformou em pedaços. Diga comigo, pedaços. Ele pegou a metade de cada inteiro, se tornando um pedaço e pôs na mão do discípulo. Vamos supor, uma está comigo, eu sou João. E aí João vai visitar agora um grupo de 100. E metade de um pão vai começar a ser entregue e repartido entre os grupos que haviam sido formados. Não tem mais um inteiro. Ninguém tem um inteiro. Ninguém tem um inteiro. Só tinha um inteiro, Jesus partiu. Aí ele pega o fragmento de um pedaço, só tem uma metade. E aí ele pega e dá através da metade uma para ele. E começa a repartir entre o povo. Outra para ele. Aí olha que interessante. Vamos supor que aqui eu já dei de comer a 25. 25 já comeu. Nesse aqui eu já dei 55. Aqui ó, 75 já comeu. E eu tenho quantos pães na minha mão? Quantos pães na minha mão? Um pedaço. 75 já comeu. E aí quando olhava, 101 já comeu. Quem sabe um olhava para o outro e dizia, e aí todo mundo comeu? E alguém dizia assim, quantos tem aí? Um pedaço, o mesmo pedaço? É, o mesmo pedaço. E começava a repartir, você está entendendo? Eles viram aquilo ser fragmentado em pedaços. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje aqui. O Senhor está dizendo, na sua mão, a sua possibilidade é só uma possibilidade. Mas a sua possibilidade entregue na minha mão é uma realização. Você está entendendo? Quando você observa todos os milagres de provisão, de multiplicação, de abundância, ligados à prosperidade, quer seja emocional, física ou financeira, você vai perceber Jesus usando essa base, a base do repartir, a base do fragmentar. Quando você vê a viúva de 2 Reis, capítulo de número 4, ela vai estar diante de Eliseu, o profeta, e ela vai dizer, meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele era temente ao Senhor, e agora está o credor à porta a levar-me os meus 2 filhos. Ele diz, declara-me o que tens. Ele diz, me diga quais são as suas possibilidades. Ela diz, olha, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Obviamente não estava cheia. Ela está dizendo, minhas possibilidades são muito pequenas.
Ele diz assim, olha, pede aos teus vizinhos, vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Pega o azeite que você tem na botija e começa a repartir dentro do teu quarto de porta fechada com os teus filhos, entre os vasos, as vasilhas e os vasilhames que você adquirir com os seus vizinhos. Ela entra no quarto, fecha a porta, ela não levanta a botija e diz, Deus, multiplica. A gente tem que aprender isso. A multiplicação não se dá na nossa mão, a multiplicação se dá na mão de Deus. O milagre não se dá na nossa mão. O milagre é executado na nossa mão, mas ele vem da glória de Deus. Quando ela pega a botija, ela não ora pela botija dizendo, Senhor, multiplica o azeite da botija. Claro que não. Ela vai fragmentar o que ela tem, repartindo nos vasos. A gente tem a impressão de que a botija está sendo cheia para encher os vasos. Eu sempre digo isso. É errada essa visão. O Senhor não precisa mudar uma realidade atual para transformar o futuro. Ela não enche a botija para encher os vasos. Ela não diz, enche minha botija. Por isso que tem gente que nunca vê vitória, porque fica com a botija agarrada na mão, dizendo, enche a botija. Enche a botija. Quando eu tiver, eu vou fazer. Quando Deus me der, eu vou dar. Ela pega e usa o que tem. A multiplicação não se dá na botija. A multiplicação se dá na transferência de cada vaso. Enquanto ela fragmenta no fio de azeite que desce, é ali no fio que é multiplicado. Dentro do vaso. Você está entendendo? Está entendendo? Então não está dando glória a Deus, é de ruim mesmo que isso é? Faz isso não. Vai multiplicando, ela enche os vasos. O que ela está fazendo? Ela está fragmentando o azeite da botija. Ao fazer aquilo, todas as botijas serão cheias até a boca. Posso te falar qual foi a única botija que não ficou cheia até a boca? Aquela que transferiu o azeite. Aquela ali ficou com a medida que tinha antes. Que era para ficar claro o milagre. Você está entendendo? Fragmentou. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 12. Você vai ver agora o profeta Elias. O Senhor diz, vai, porque uma viúva em Sarepta vai te sustentar. Quando ele chega, rapaz, eu estava lendo esse texto hoje, pensando o constrangimento dessa mulher, a vontade de ir embora. Porque o profeta chega, conhecido como ele era, caracterizado como ele era, com a capa que ele tinha, em um tempo de dificuldade, porque a chuva havia cessado. E aí ele diz assim, mulher, dá-me um pouco de água para beber. Ela vai para pegar água, quem sabe com o coração dela dizendo, não pede nada, só água. Não pede nada, só água, só água. E ele, olha, Elias é terrível. Quando ela vai para pegar água, o texto diz, e enquanto se retirava para pegar água, ele diz a ela, traze-me também um pedaço de pão. Traze-me também algo para comer. Aí ela diz, eu te juro. Sério. Que tudo que eu tenho é um punhado de farinha e um restinho de azeite, para que eu e meu filho comamos e morramos. Possibilidade. Ele diz, mulher, traze-me, faz um bolo para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não acabará. Está entendendo? Aí o texto diz que ela fez o bolo para ele, fez o bolo para o garoto, fez o bolo para ela, e quando olhava para a botija, a farinha estava lá. Quando olhava para a botija, o azeite estava lá. Jesus te trouxe aqui para te dizer, apresente-me, traga para mim quais são as suas possibilidades. Eu aceito sugestões. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Irmã, não entendi, vai entender agora. Ele está dizendo, eu sei quais são as tuas condições, mas eu tenho um lugar para elas, eu tenho uma realização para elas. Apresente-me as suas possibilidades.
você pode fazer. Diga-me quanto você tem para pagar. Diga-me o que você dispõe na sua despensa. Diga de que maneira você quer ajudar. Diga-me o que você quer ser. Traga-me. Ai, que embaraçoria. Traga aqui. Ele fragmenta. Quando ele fragmenta, ele aumenta as possibilidades. Eclesiastes 11, 1 e 2. Ele diz: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu acharás. Lança a semente e aumente as possibilidades. Ele diz: quando chegar a hora de colher, não retém. Reparte com 7, com 8 e até com 10. Uma semente reparte. Isso tem um link com outro provérbio de Salomão que diz: a alma generosa dá e de nada tem falta, mas a que retém sempre precisa. Aumente as suas possibilidades. Na mão de Jesus as suas possibilidades se aumentam. Trocando para miúdos, no texto de Eclesiastes, que ele está dizendo o seguinte: seja generoso, porque você não sabe quando o dia mal vai bater a sua porta. Então as pessoas que você repartiu, elas te trarão despojos da lembrança de quando você tinha. Então aprenda a fragmentar. E quando você vê Jesus tornando o que era inteiro na sua mão, a tua possibilidade que era inteira, ele fazendo de pedaços, não murmure! Jesus está de um jeito que, por mais que agora você não entenda, aumentando as suas possibilidades. É difícil ver o que é inteiro na minha mão se tornar pedaço na mão dele. É difícil. Rapaz, sem brincadeira, para quem tem experiência aqui com Deus, às vezes ele pega um negócio na nossa vida e na nossa frente faz assim. Rapaz, já estava ruim agora então. Aí pega outro e fragmenta, fragmenta, e fragmenta, e fragmenta, e fragmenta. Mas entenda, cada pedaço de pão continua sendo pão. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas ainda é. Jesus está dizendo: eu não vou desfazer da sua ideia, eu só vou aumentar a sua capacidade. Eu não vou destruir o seu sonho, eu só vou ampliar o seu propósito. Eu não vou alterar eu não vou alterar a sua essência. Eu só vou mostrar o quão capaz você é de ir além mais. Olhe para pelo menos 2 pessoas e diga para ele: fragmenta, 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 fragmenta. O projeto não vai se perder, a essência não vai se perder, os sonhos não vão se perder, o casamento não vai se perder. Jesus está guardando a essência de alguns casamentos aqui. Jesus está guardando a essência de alguns ministérios aqui. Ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando. Quero a ajuda do tecladista e do baterista agora. Aqui comigo, por favor. Ele tira, fragmenta, fragmenta, reparte. Essa é a maneira que algumas pessoas entraram hoje aqui se sentindo assim, fragmentada, irmã. Depois que eu entreguei minha vida na mão de Jesus, parece que ele tornou pedaços o que eu sou. Eu tenho que me dividir um pouco para isso, um pouco para aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu me lembro quando ele diz a Israel em Jeremias 18: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou, o que era inteiro se tornou tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazê-lo.
E então veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e disse Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como este barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu monto, remonto, eu quebro, eu abaço, eu junto pedaço, eu tiro pedaço, eu boto daqui, eu boto de lá. Eu vou aumentar o seu potencial, eu vou fragmentar para aumentar a capacidade, eu vou fragmentar para ampliar a demanda, eu vou fragmentar para alcançar as multidões. Veja seu ministério ser fragmentado, veja seu casamento ser fragmentado, e não peça a Ele para parar, porque Ele está aumentando as possibilidades. Ele diz: manda todo mundo sentar. Olha para quem está do seu lado e diga: não é para ir embora, é para sentar. Por isso que me indigna quem quer ir embora antes do culto acabar. Não é para ir embora, é para sentar. Todo mundo sentado vendo ele fragmentar. Senhor, quer ajuda? Não, senta aí. Senhor, posso pegar um pedaço agora? Não, senta aí. Sentou todo mundo na grama, todo mundo na relva. Senhor, é para mandar embora? Manda não. Senta e observa. É tão simples, talvez seja clichê para alguém, mas quem me dá ordem é o Senhor, e Ele está dizendo para alguns corações inquietos aqui: sente e observe. Há um poder nisso. Ele podia dizer: Pedro, tu é pedra. Mas ele não diz apenas pedra. Quando você olha um pouco mais próximo do literal, você vai ver ele dizendo: Pedro, tu és fragmento. Tu és um pedaço que representa muito. É Jesus dizendo: não te preocupe com muito. Eu tenho um amigo que quando eu queria trocar um dinheiro, alguma coisa assim, eu dizia: puxa, eu queria trocar aí uns 20, 50 reais, 100 reais. E ele, como de vez em quando estava meio duro, eu comentava, mas não pedia a ele diretamente. E aí ele olhava para mim e dizia assim: ô mana, eu troco para você. Eu dizia: você tem? Ele diz: olha, muito eu não tenho não, mas pouco tenho bastante. Ei, cana sobre a... Senta todo mundo e come. Começa a repartir, e o texto diz que o cesto, 12 cestos foram cheios. Diga: sobra de pedaço. A obra de Deus na tua vida é tão linda que quando alguém disser assim: rapaz, menina, moça, me conte aí como você conseguiu isso, você diz: só dá para te falar um pedaço. Alguém vai ver a prosperidade de Deus sobre o teu casamento e vai dizer: que obra é essa? Você vai dizer: olha, só dá tempo de te contar um. O que você está vendo é apenas um. Mas com um pedaço tu canta, com um pedaço tu prega, com um pedaço tu viaja, com um pedaço teu casamento foi restaurado, com um pedaço você fez faculdade, com um pedaço você tirou a carteira de habilitação, com um pedaço Deus te levantou, e você vai dizer: é só um pedaço, hein? É só um pedaço. Fica de pé, pelo amor de Deus. Fica e apresente as possibilidades. Fique e coloque diante de Deus o que você tem. E deixe Ele fragmentar, deixe Ele repartir, deixe Ele aumentar as possibilidades. Eu fico imaginando o movimento de Jesus. Eu queria ter um pão aqui, eu esqueci de trazer, porque eu fiquei imaginando. Isso aqui tem um mistério tão grande, o poder da fragmentação. Isso tem um mistério tão grande, que quando os discípulos
2 deles estavam caminhando de volta para Emaús, porque pensaram ter perdido o Senhor. Eles vão andando e Jesus mal ressuscitou, já vai fazer visita aos desviados. Aí já levanta e vai atrás deles, alcança eles, vai andando com eles, conversando com eles, e eles não percebem. Aí eles dizem: olha, já se faz tarde, entra aí, vamos comer alguma coisa. Nós estamos no deserto, nós estamos acabados, nós não temos nada, as nossas possibilidades mataram o Senhor. Como é que você não está sabendo disso, rapaz? Entra em casa, coloca um pão à mesa, como ele era convidado, dão a ele a honra e dizem: pode dar graça. Aí ele pega o pão. Você acha que eles não estavam no dia da multiplicação? Você acha que os discípulos que foram capturados por Jesus no caminho de Emaús não viram o poder de quando ele fragmenta? Ele pegou o pão, deu graças e partiu. Quando partiu, um catucou o outro e disse: rapaz, é ele! É ele, por quê? Porque ninguém aumenta possibilidades como ele, ninguém reparte como ele, ninguém multiplica como ele. Eu conheço esse partir, eu conheço o partir do pão, o jeito que ele tem de tornar grande o que é pequeno, de aumentar o que é diminuir.